Vamos lá. Então, é o conceito, pessoal, de monumento. Por quê? Porque a gente tem, pessoal, essa identificação bem aqui. Antes disso, qual a diferença de patrimônio para os museus? A gente tem a noção, pessoal, de que o museu, de que o acervo museológico, ele está relacionado com o local. Ele está relacionado, geralmente, com materiais, com questões ali, como documentos, como fontes escritas. A gente tem, por exemplo, vários museus com pinturas, com objetos arqueológicos, com escritas cuneiformes. Então, a gente tem a dimensão do museu, a diferença do museu para o patrimônio, é que geralmente o patrimônio ele é grande demais para estar no museu, e o patrimônio, outra questão importante, é que esse patrimônio, pessoal, ele tem essa divisão, ou seja, o museu ele precisa dar condições para o patrimônio ser preservado, tá bom? Agora o patrimônio geralmente está fora do museu. O museu tem que dar condições para o objeto museológico ele estar sendo conservado. Agora o patrimônio nem sempre, tá bom? Por exemplo, pode ter um patrimônio imaterial dentro do museu. Por quê? Porque pode ter um escrito antigo sobre uma sociedade antiga, incas, maias, astecas, que está sendo preservado no museu. E a gente entende o seguinte, ó, preservar tem a ver com o quê? Fazer manutenção no museu. A gente teve o exemplo da Catedral de Notre Dame, que também funcionava o museu lá, tá bom? E por falta de manutenção, por falta de cuidado, com focos de incêndio, a catedral foi totalmente consumida. No caso do Museu Nacional aqui, faltou manutenção. Pronto. E ela foi completamente destruída, pessoal. Justamente por causa disso, tá bom? Por causa de quê? Por causa da falta de manutenção. Os objetos que poderiam impedir um incêndio, eles estavam lá e a prefeitura fazia tempo que não estava fazendo manutenção e acabou se perdendo. Se perdeu, pessoal, objetos que é impossível resgatá-los, é impossível recuperá-los, tá bom? Porque foram totalmente queimados, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem o preservar, o proteger, tá bom? Por ano, pessoal, a gente tem pelo menos 3 atentados contra a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Aquele quadro famoso, de uma mulher meio que sorrindo, meio que está com uma expressão assim um pouco desconhecida. Tem muitos mistérios da Mona Lisa. E muitas pessoas, pessoal, elas querem atacar a Mona Lisa, por quê? Porque simplesmente ela representa o belo. Ela representa um símbolo da sociedade atual. Ela representa beleza. Então as pessoas ficam assim: se eu quiser protestar contra essa sociedade, eu vou atacar a Mona Lisa, tá bom? Tem muita gente também que é meio maluco, que tem teoria da conspiração, eles querem destruir a Mona Lisa, eles jogam pedra no quadro, eles jogam sujeira no quadro, eles tentam destruir. Então, se não tivesse um vidro à prova de bomba na frente do quadro, o quadro já teria sido destruído, tá bom? Então, esse é o proteger, tá bom? E o promover, pessoal, a gente acabou de ler um texto no nosso livro que tem a ver com o proteger, o promover, quer dizer, viagens. De repente tem uma propaganda no Instagram, uma propaganda na televisão que diz o seguinte: visite o centro histórico, visite os museus. Então você está promovendo, tá certo? Aqui no Centro Histórico de São Luís, você tem muitos europeus visitando o Centro Histórico. Às vezes você olha mais europeu do que o próprio maranhense lá, tá bom? Pessoas diferentes, diferentes línguas, diferentes culturas, tá bom? E agora, pessoal, algo que provavelmente você nunca ouviu sobre patrimônio e sobre museus nos lugares que vocês estudaram, tá bom? Então, como eu falei para vocês que os museus e o patrimônio servem para lembrar quem somos, tá bom? O que simplesmente eles fazem é atribuir, perceber o tipo de cultura que precisa ser preservado, tá bom?
aqui a gente tem duas diferenças básicas, tá bom? Que é do tipo de patrimônio, e a outra diferença é em relação à classificação desse patrimônio. A gente tem o patrimônio, pessoal, nacional, a gente tem o patrimônio mundial e a gente tem o patrimônio natural, tá bom? Os exemplos do Brasil. Ok. Então, patrimônio natural, pessoal, floresta amazônica, patrimônio natural que ela deve ser preservada, tá bom? A questão do patrimônio mundial, a questão do centro histórico é tomado pela Unesco, tá bom? Patrimônio mundial, patrimônio da humanidade, tá bom? Patrimônio mundial. E tem os casos do patrimônio nacional também, pessoal. E tem o patrimônio material e imaterial. Por exemplo, patrimônio material, um casarão famoso, o Museu Histórico e Artístico do Maranhão, é o patrimônio material, tá bom? Um patrimônio imaterial, a gente tem o seguinte, o Bumba Meu Boi, tá certo? Que é uma canção, e uma canção não é algo para se tocar, é algo para se ouvir, é imaterial, tá bom? Então, tem essas diferenças, essas classificações, tá bom? Então, pessoal, essas memórias juntas, elas vão formar a nossa identidade. E a identidade, como eu mostrei a carteira de identidade para vocês, ela tem a ver com o quem somos, tá bom? Que cultura precisa ser preservada, tá bom? Que cultura precisa ser protegida, preservada, promovida, tá bom? Um dos exercícios, pessoal, da arte, da história para entender o ser humano é você observar o quanto as pessoas são diferentes, tá bom? O quanto há o diferente e é preciso haver o respeito, tá bom? E não existe só a sua forma de pensar, mas existem várias outras formas, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido as diferenças, as formas de produção, e é isso aí.